Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de lista de recomendações de animes da temporada que você já perdeu. Dessa vez falando da temporada de abril, uma temporada que está sendo muito subestimada por causa da pouca quantidade de animes mainstreams muito populares e bem feitos para se assistir. Gundam é uma obra muito profunda e interessante que aborda temas como política, economia e sociedade. Ah, que fofo! Elas estão se abraçando, elas estão cantando, ai que legal! Personagens muito bem desenvolvidos, com passados marcantes. Ah, que legal! Elas estão dançando! Pois é, se você já é um fã mais veterano de Gundam, conhece bem a franquia, ou simplesmente gosta desse tipo de história com mais substância, com uma narrativa mais elaborada, personagens mais interessantes, uma história com significado e tudo mais, você provavelmente vai reagir da primeira forma que eu mostrei aqui. Do contrário, tem o puro suco do entretenimento pop, como vocês puderam ver. Afinal, esse Gundam Gekiju, assim como o Witch from Mercury e Gundam IBO, mescla muito melhor o puro suco do entretenimento pop com essas coisas mais profundas e complexas que também agradam muitas pessoas. Um anime muito bem produzido, que só não está sendo muito falado por barreira de gênero, e porque a franquia de Gundam aqui no Brasil não é nada hypada. Então, caso você esteja procurando por propostas como essa, assista Gundam. Por mais que você não tenha visto os anteriores, você não precisa ver nenhum Gundam anterior para começar esse aqui. Teogonia, para muitas pessoas só pela capa, pode parecer uma fantasia ordinária, mas quando você para pra assistir, você acaba se deparando com uma história muito mais complexa e interessante do que você pode imaginar num primeiro momento. Afinal, Teogonia se passa num mundo medieval de fantasia que não é tão clássico assim, porque é um mundo com muito mais conflitos do que a gente está acostumado a ver. O protagonista não tem uma vida fácil e ele não é forte desde o começo, muito pelo contrário. Ele é um humano normal, que inclusive quase morre pra um orc e acaba caindo num vale. Porém, ele é salvo pelo deus do vale. Porque nesse mundo, todos os líderes de nações e pessoas importantes acabam recebendo bênçãos de deuses da terra, que concedem poderes sobrenaturais ao portador da bênção em troca de prosperidade para a região. No entanto, o deus do vale que abençoou o protagonista é muito diferente dos demais deuses da Terra, muito mais forte também, fazendo com que o protagonista recebesse uma missão muito mais importante do que ele sequer poderia sonhar num primeiro momento. Eu não vou dizer qual é, porque eles vão explicando direitinho com o passar dos episódios, é um tipo de mistério bacana pra quem gosta de assistir esse tipo de história. Mas eu sei que o pouco que eu falei já foi suficiente pra interessar boa parte de vocês, e que o pouco que o editor mostrou na tela talvez tenha sido suficiente pra vocês começarem a ter vontade de assistir esse anime. Não é uma produção 10 de 10, mas é um anime acima da média para uma fantasia mais randola da temporada. Alguns momentos depois... Eu sei, você não gosta de anime de idol. Mas esse não é um anime de idol. Eu sei, você não gosta muito de anime de vida escolar. Mas esse não é um anime comum de vida escolar. Rock wa Lady é um anime muito mais interessante do que pode parecer na superfície. Porque consiste em damas, donzelas de alta classe, vivendo uma dualidade grotesca e absurda, assim. Que em boa parte do tempo, elas estão vivendo na alta sociedade, especialmente na escola, como donzelas puras, impecáveis, super educadas, etc, etc, etc. Mas nos bastidores, essas meninas se reúnem para tocar rock hardcore mesmo, de forma até a aflorar a própria personalidade verdadeira delas. Porque no final das contas, essas meninas têm que seguir umas regras de etiqueta que engessam muito a personalidade delas. E quando elas começam a tocar o rock, elas conseguem ser mais elas mesmas, elas extravasam com muita força, com muita vontade, tudo que tá reprimido ali. Isso gera interações sensacionais desde o começo, que vão ficando cada vez mais interessantes à medida em que o drama e o desenvolvimento das personagens acaba sendo trabalhado ao longo da história, incluindo a dos personagens que vão sendo apresentados pra gente só com o passar dos episódios. E, honestamente falando, pra quem gosta de rock, a qualidade das músicas é sensacional. E as expressões das personagens, tanto quando elas estão tocando, quanto quando elas estão interagindo entre si, é de tirar o fôlego. Até porque tá muito bem feito. Você gosta de Monogatari, Arakawa Under the Bridge, dentre outros, da Shaft? E se eu te falasse que a Shaft lançou um que talvez você nunca tenha ouvido falar?
Ninkoro é um anime que pode te espantar no primeiro momento pelo visual simples e pela comédia besteirol. Afinal, é uma proposta maluca, onde uma ninja acaba fugindo da aldeia dela com outros ninjas de forma meio bizarra, e ao chegar na cidade, acaba conhecendo uma assassina de aluguel, que tá no ensino médio. Desde o começo, a interação delas é muito maluca, mas por conta de uma habilidade que essa menina tem de transformar tudo em folha, a assassina acaba achando útil manter ela viva, porque quando ela mata alguém, ela tem preguiça de limpar. Isso faz com que os clientes dela fiquem revoltados, porque eles têm um trabalho extra que eles não queriam ter, impedindo ela de subir num ranking online que tem dos assassinos de aluguel. E como essa menina tá desesperada pra subir nesse ranking o mais rápido possível, a limpeza que essa shinobi pode proporcionar pra ela acaba caindo como uma luva. Mas enfim, como vocês puderam ver, é um anime chapado. Mas eu boto fé que, se você se dispuser a tentar assistir esse anime com mente aberta, desde que você goste desse tipo de comédia mais nonsense aleatória, você provavelmente vai adorar esse anime, não só pela qualidade da direção que o Estúdio Shaft consegue trazer pra esse tipo de obra, mas também pela qualidade dos personagens e da interação entre eles. Ah, Vitor, mais um anime de santa, de fantasia, com romance e um pouco de ação? Sim, mais um anime de santa. Não tem tantos assim, ao contrário do que pode parecer com essa fala do otaku hipotético. Mas, esse anime é interessante o suficiente pra surpreender até a mim. Afinal, a história desse consiste numa santa muito competente, com um passado muito sofrido, porque ela era abusada pelos próprios pais dela, maltratada pelo noivo, desvalorizada por todas as pessoas do reino em que ela vivia praticamente, salvo algumas exceções. Até que, eventualmente, ela foi vendida pra um outro reino, que tava desesperado, porque eles tinham perdido a santa deles, e eles não tinham como se proteger de hordas de monstros que ficam invadindo os reinos humanos e tal. Mas apesar da solidão que ela acaba sentindo por ser vendida num primeiro momento e se afastar da irmã dela, que era aparentemente a única pessoa que se importava com ela naquele país inteiro, em Parnacorta, que é o reino do qual ela foi parar, as pessoas começaram a tratar ela de forma muito mais respeitosa, calorosa, especialmente esse cara aqui, que é o interesse romântico dela e tal. Isso foi fazendo com que o coração dela de gelo começasse a derreter, ela foi se abrindo para as pessoas ao redor dela, ela foi ficando mais humanizada, entre várias aspas. Enquanto a gente vai entendendo o que exatamente aconteceu no passado dela, por que o passado dela é tão sofrido assim, nossa, como essa personagem foi injustiçada, gente. E não só isso, em paralelo a gente vê os problemas daquele reino que estão associados ao desenvolvimento da irmã dela, que também é um personagem muito mais interessante do que parece num primeiro momento, enfim. Se você gosta desse tipo de história de fantasia com romance e um pouquinho de ação, esse é o anime perfeito pra você. É mais direcionado pro público feminino, mas homens também gostam. Eu estou adorando esse anime, tá? Não só eu, alguns amigos meus também. E agora falando de uma história marcante que muitas pessoas não dão bola por uma barreira de gênero, a gente vai falar de um anime que tá adaptando uma série de livros muito famosa e muito antiga que deu origem, inclusive, a uma série bem legal da Netflix chamada Anne with an E, e que, assim como a série, introduz, apresenta e desenvolve a personagem Anne, uma menina órfã, mas muito diferenciada para os padrões da época, que acaba sendo adotada meio que no susto por um casal de adultos, Que não é bem um casal, porque na verdade eles são irmãos e os dois são solteiros. numa espécie de confusão que a dona do orfanato acabou fazendo naquele momento. Nesse primeiro momento, rola uma adaptação tanto dela com os adultos, quanto dos adultos para com ela, enquanto ela vai sendo introduzida a Green Gables. E toda a região ali do entorno, eles estão na roça lá, da região do norte da Europa, se eu não me engano. E à medida em que ela vai conhecendo, interagindo e até mesmo se afeiçoando a muitos desses personagens da região, várias questões humanas que a gente consegue associar com a nossa vida são trazidas à tona, sendo que algumas delas até podem ser um tapão na tua cara, dependendo de como você vive a sua vida e tal. A gente tem essas dificuldades assim, que são muito abordadas em Anne Shirley em vários momentos diferentes, de formas diferentes, e que podem até ser interpretadas de maneiras diferentes a depender de quem tá assistindo. Então, por mais que eu não possa mesmo, entrar em mais detalhes sobre Anne Shirley nesse vídeo aqui, porque eu tenho mais ou menos 2 minutos pra falar sobre cada anime, vale muito a pena, gente. Eu nem consegui falar tudo, é uma pena. E saindo da água pro vinho, a gente vai falar agora do padrão FIFA Time, que, pra quem não sabe, diz respeito a obras clichês, neste caso em específico, de fantasia. Dessa vez a gente tem aquele modelo de cara muito forte, que não tem noção da própria força, e acaba gerando muitos maus entendidos no meio do caminho, inclusive com relação ao pseudo-harem dele, que nesse caso é muito grande, dentre outras coisas que podem acabar te incomodando bastante, porque o cara é realmente muito tapado, mas é uma história divertida de assistir pra quem gosta desse tipo de clichê, e tá muito mais bem produzido do que eu esperava, honestamente falando.
O segundo já é uma mistura dos clichês do cara muito forte que é expulso do grupo de aventureiro deles por não ser valorizado, porque não reconhecem a força que ele tem, com o clichê do cara que também não tem noção da própria força que ele tem. Isso gera muitos maus entendidos o tempo inteiro, de tão tapado que o cara é. EA Sports. It's in the game. Com o clichê do médico que cuida de monstros, semi-humanos, dentre outras coisas. Como a gente vê em Monster Musume, dentre outros, né? Então, das 3 que eu vou mencionar aqui, essa é a mais padrão FIFA de todas, embora, por algum motivo, desnecessariamente, também seja o anime mais bem produzido dos 3. E pra fechar o padrão FIFA Time, com chave de ouro, a gente vai falar do segundo anime do autor de Otome Game. Não o Otome Game da Catarina, infelizmente. O outro Otome Game que também tem muita qualidade. E assim como o primeiro anime dele, pega todos os clichês possíveis e imagináveis presentes nesse tipo de história e retrabalha de uma forma muito mais autêntica do que a gente tá acostumado a ver. E voltando para a lista normal, a gente vai falar de Hong Kong agora. Hong Kong do autor de Kanokari. Relaxa, essa história é 52 vezes melhor do que Kanokari. Não que isso seja difícil, claro, mas por mais que ainda seja uma obra muito caricata e que também trabalhe coisas muito polêmicas. Afinal, o primeiro foi Namorado de Aluguel e esse segundo é incesto. Pra quem gosta de Hong Kong, esse anime é o puro suco do entretenimento e eu não estou brincando. Pode parecer loucura até você começar a assistir. Você vai ver alguns episódios disso e eu duvido que você ache ruim. Por mais que você ache errado, por mais que te gere desconforto em vários momentos, dentre outras coisas que eu nem sei se vale mencionar, porque não é a intenção da hate, né? Eu tô recomendando o anime pra vocês. Enfim, é feito pelo estúdio Dogakobo, que pra esse tipo de anime é literalmente o melhor estúdio possível da indústria. Então, no mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, apesar da caricatura, a narrativa é sólida, os personagens são interessantes. Ah, Vitor, mas o drama dos personagens é mais exagerado. Pois é, mas a execução nesse tipo de história é muito mais importante do que a qualidade da narrativa de forma geral. De todo modo, assista alguns episódios e tire suas próprias conclusões. E falando em controvérsia, a gente vai falar de um que, infelizmente, tá sofrendo controvérsias também. A gente vai falar de Your Forma, que se passa num mundo muito similar ao nosso, embora ele tenha uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tem hoje, incluindo robôs movidos por IAs, inteligências artificiais, que fazem com que eles pareçam seres humanos, Até em comportamento. embora eles não possam ser um ser humano de fato, por conta de uma trava que eles chamam de leis de respeito. Até pra evitar que esses robôs façam uma revolução das máquinas e Your Forma acabe virando uma realidade distópica, como 86, Matrix, dentre outras histórias famosas aí. No entanto, nem por isso, essa sociedade aceita bem esses robôs. Existe muito preconceito com relação tanto à inteligência artificial quanto aos androids, incluindo da protagonista que tem um parceiro android. Que não é igual aos outros robôs, mas eu não vou explicar o porquê, porque eu não quero dar spoiler pra vocês. E como o trabalho deles é investigativo, eles são detetives, do começo ao fim a história vai se seguindo, com eles resolvendo diversos casos policiais. Mas enfim, assim como vários outros animes dessa lista, não tem muito como eu falar tudo o que eu queria falar de Your Forma em poucos minutos pra vocês, então tire um tempo, assiste por sua conta e risco. Caso você não goste, você quiser me perguntar o porquê que eu gostei de Your Forma, fique à vontade. E pra fechar a lista principal, a gente vai fazer algo parecido com o padrão FIFA Time. Mas dessa vez a gente vai falar de animes de vida cotidiana, slice of life, pra quem quer dar uma relaxada. O primeiro deles consiste num grupo de garotas que se une pra comer comidas gostosas, cozinhar, dentre outras coisas. O segundo envolve um grupo de garotas que gosta de tirar foto, gravar vídeos, dentre outras coisas. E o terceiro se resume a um grupo de mangakas, mulheres mangakas que gostam de viajar. Eu não preciso entrar em mais detalhes sobre nenhum deles aqui nesse vídeo pra vocês, porque o que importa mesmo nesse tipo de história é o quanto você gosta dos personagens e da interação entre eles. Claro que Mono, Por conta de Yurocamp até, de ser do mesmo autor, acaba sendo mais bem produzido dos três. Food for the Soul vem logo atrás, porque também tá muito bem produzido. E Zatsutab, das mangakas que gostam de viajar, tem uma produção razoável, que lembra bastante até a temporada mais recente de Yurocamp. Então muitas pessoas não gostam da composição de cena, quer dizer, os personagens destoando do fundo, porque o fundo é em live action. Mas por ser um anime de viagem, eu imagino que isso seja proposital. Não é um problema de produção por si só. Duvido muito. É mais pra fazer propaganda dos lugares que essas meninas estão frequentando. De todo modo, os três têm personagens incríveis, vale muito a pena, vai depender muito do seu gosto. Então fique à vontade pra escolher o que você achar melhor. A não ser que você queira assistir todos como eu. Aí tudo bem. E antes de fechar a lista, vamos falar dos extras.
Começando por Ballpark, que parece ser um anime de beisebol, que espanta muita gente, e também tem um visual que pode espantar muitas pessoas, mas não é bem um anime de beisebol. Se passa no estádio de beisebol, e ao invés de acompanhar os jogadores de um time muito ruim de beisebol, eles acompanham o estádio inteirinho, em especial as moças que vendem cerveja. Nossa, Victor, então é um anime sobre moças que vendem cerveja no estádio de beisebol. Também, porque eles desenvolvem parte da clientela dessas mulheres, o resto da staff do estádio, incluindo o pessoal da segurança, a mocinha da cantina, dentre outros. E a história dos personagens vão se conectando enquanto eles estão ali torcendo ou jogando, né, no estádio e tal. É uma narrativa genial, com personagens muito interessantes e uma comédia muito funcional, pelo menos pra mim. Depois a gente tem um anime chinês daqueles muito bem produzidos, que poucas pessoas ouviram falar no momento, infelizmente, e pode lembrar muitas pessoas de Pokémon, Digimon ou similares, porque eles domam bichos e através da cultivação chinesa, é um anime de cultivo, eles acabam evoluindo esses bichos, como se fosse Pokémon mesmo. NANI?! E ao contrário de muitos outros similares, como Super Cub, por exemplo, por mais que esse anime seja muito focado em ação e esteja muito bem produzido, a narrativa dele é muito mais interessante do que você pode pensar no primeiro momento. Então, se você é preconceituoso com esse tipo de anime mais pop, dê uma chance mesmo assim. Você não vai se arrepender. Vai na confiança que é isso aí. Sim! No mais, se você estiver buscando por coisas muito mais específicas que não foram mencionadas nesse vídeo, dá uma olhada em Apocalipse Hotel, caso você queira uma comédia meio maluca com ficção científica, ou em Summer Pockets, caso você goste bastante das obras do Jun Maeda e ou do Estúdio K, que pra quem não sabe, é a mulher do Jun Maeda. E é com essa mensagem reconfortante, que pode muito bem ser bait, mas eu não vou admitir nesse vídeo aqui pra vocês, eu me despeço. Forte abraço e até a próxima. Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. I wanna be the greatest. Everybody on the